Oi, queridos e queridas, sejam muito bem-vindos a esse esquema novo que essa semana tá diferente, tá especial. Eu, o Terence e o James estamos cada um na sua casa por conta do confinamento, né, do coronavírus, importantíssimo. Quero deixar aqui registrado ficarmos em casa nesse período, né, de pandemia. E esse período ele tem nos feito muito bem, se você for olhar pelo lado poliana, né? Porque ficar em casa também é você colocar em dia vários assuntos pendentes, né? Que seja cultural ou que seja, enfim. Para a gente, pelo menos, tem servido para isso. Eu tenho, nesse período, tentado ler e ver coisas mais leves, para que né, nós somos todos os dias e precisamos, na verdade, nos informar sobre o coronavírus, sobre esse processo, né, como tem sido, como tem as recomendações né, do Ministério da Saúde, enfim, mas ao mesmo tempo a gente dá para a gente passar um tempo com mais leveza, né? Porque senão o cérebro ele não aguenta. Então eu tenho procurado, eu já revi alguns filmes. Recentemente eu vi um lugar chamado Notting Hill, que é. Poxa, como eu gosto desse filme. E vi até, olha para vocês verem, um filme muito bobo, mas que eu adoro, Legalmente Loira, com a Reese Witherspoon, que eu adoro ela como atriz. Então ela tá novinha, é uma história bobinha, mas é. Mas em tempos de confinamento, né? Eu acho que dá uma leveza e uma amenizada aí no nosso cérebro. Diante disso, eu resgatei uma coleção, eu acho que eu já contei sobre esse livro aqui, sobre essa coleção. O meu pai tinha, passou para mim uma coleção de um autor francês que chama Maurice Leblanc. E ele tem um personagem muito famoso que chama Arsène Lupin, ladrão de casaca. E eu resgatei um livro, olha, tá bem velhinho, tá, gente? Olha para vocês verem aqui, ó. A Agulha Oca. Uma das aventuras do Arsène Lupin. Arsène Lupin, para quem não sabe, é um ladrão muito. Se passa no século. Esse livro, esse autor, ele é do final do século XIX, francês, né? Então se passa ali não só em Paris, mas na região toda ali. E são as aventuras dele. Ele é um Robin Hood com mais classe, assim, sabe? E ele ajuda, e ele rouba, e ele vai ajudando os mais pobres, as pessoas e as suas aventuras. Enfim, são muito, muito doidas. A Agulha Oca é um livro que fala sobre mais uma aventura dele. É, e ele tem um esconderijo, né? Que é a Agulha Oca, que ele descobriu, e com tesouros dos reis antigos. Enfim, é uma aventura digna de quarentena de coronavírus para que a gente fique mais leve, com mais esperança, enfim, com menos carga na nossa cabeça. Então, minha primeira dica de hoje, eu acho que vocês encontram esse livro para baixar no Kindle. Se não for esse livro, talvez algum do Maurice Leblanc, do Arsène Lupin. Então, para quem tiver, porque eu acho que na Amazon também vocês encontram em sebos virtuais. Então, acho que dá para pedir pela internet. Fica a minha dica aí para vocês. Maurice Leblanc, Arsène Lupin, ladrão de casaca. Terence, e você, aí na sua casa, o que você anda fazendo, Terence Machado? Então, Fernandinha, trago uma dica aqui nesse esquema novo, diferente, né? Remoto, direto do isolamento, né? Cada um na sua casa. Na verdade, a minha dica para essa semana, ela tem a ver com esse momento também, né? Que é bem, a gente busca novas coisas que sejam de certa forma terapêuticas e que nos disciplinem, né? De certa forma. E eu já vinha há algum tempo interessado na feitura de pães artesanais, né? Então minha dica é essa aqui. Esse livro eu demorei a encontrar
ele andou sumido, pelo menos das livrarias virtuais, né? Eu fiquei namorando ele na Amazon durante um tempo, tal. Depois ele sumiu, só tinha por revendedores terceirizados e coisa e tal. Depois ele reapareceu finalmente, que é do Emmanuel Randiadrou, enfim. Esse cara tem um jeito bem bacana, né? Porque hoje a gente tem uma infinidade de vídeos, de receitas, de todo tipo na internet. E em livro, assim, a explicação, né? Para quem nunca fez pão, por exemplo, na vida, pode falar, cara, vou aprender a fazer pão por um livro, né? Vai, assim, esse livro ele é bem didático, um jeito muito legal, um método muito legal que esse cara criou, ele já trabalhou, né, em várias, diversas padarias, confeitarias, lanchonetes, mundo afora, e foi pegando diferentes toques de cada cultura, né, o jeito de fazer pães, de fazer diversos pães, né, de toda a natureza e tudo mais. E como eu disse lá da coisa terapêutica e disciplinar, né, digamos, o pão artesanal principalmente, né, o que trabalha com o levain, a fermentação natural, você demanda todo um tempo, né? Você demora às vezes 6, 7 horas para fazer, para esperar só o fermento crescer, para aí sim ativar e aí começar a fazer um pão. Então, nesses momentos de quarentena, às vezes de um certo tédio e tudo mais, é legal a gente ter essa disciplina, ter uma certa agenda mesmo para fazer as coisas, né? E os pães artesanais, eu estou dizendo isso tudo também porque eu acho que eles vivem um certo boom, né? Tem muita gente falando assim, tá na modinha fazer pão artesanal, né? Que bom, né? Que mais modinhas assim nos peguem, porque eu acho que é uma coisa tão legal e pão é tão bom, né? Eu, pelo menos, sou maior fã de tudo quanto é tipo de pão, do nosso pão de queijo, inclusive, pão de sal, pão francês, baguete, o pão italiano, enfim, né? Pão salgado, doce, de toda forma mesmo. Então é isso, eu acho que a minha primeira dica vai para quem se aventurar, né? Eu, há pouco tempo, é importante também dizer que eu não sabia fazer assim, mal pipoca de micro-ondas, né? Então já é um avanço gigantesco, né? Basta a gente querer que a gente consegue fazer muitas coisas, né? Coisas inimagináveis, né? Que a gente não podia realmente imaginar que daria conta de fazer. Então é isso, fica essa dica. Esse livro, ó, eu tô falando desse livro porque eu já vi, eu tenho outros, inclusive, eu tenho um livro gigantesco, grandão assim, do Senac, meio que uma bíblia de pães, mas eu acho que ele já é para o jeito de explicar, enfim, ele já é mais para profissionais do ramo, né? Para quem já realmente trabalha como padeiro, enfim, já teve uma experiência anterior. Para quem não teve, esse então pães aqui, ó, a capinha, fica fácil de achar, Emmanuel Randiandrou. Enfim, é um ótimo livro. O James está mostrando aí algumas fotos do livro aí, de algumas receitas. O livro é muito bem ilustrado. Eu, depois de ver várias críticas, eu acabei chegando a esse livro e foi realmente um achado. Valeu correr atrás e não desistir de buscar esse livro. Então, enquanto eu vou ali preparar mais um pão, preparei um de beterraba. O James está mostrando as fotinhas e também foi o meu segundo pão do período de quarentena e o primeiro que eu fiz com a receita desse livro, que é o pão de beterraba. Não ficou exatamente igualzinho da receita, mas ficou bem saboroso, sou suspeito para falar. Mas é isso, enquanto eu vou ali preparar mais um fermento, aliás, vou ali não, eu vou ficar aqui para escutar as dicas do James, da Fernandinha, mas depois que a gente acabar esse esquema novo, certamente vou partir para a feitura de mais um pão. E aí, James, o que você preparou aí para a gente hoje, nesse esquema novo, isolamento, quarentena, coisa e tal? Pois é, a minha primeira dica vai bem na linha. Primeiro eu corroboro com tudo que os colegas falaram sobre esse momento que a gente está vivendo, e a minha primeira dica vai na linha desse momento que a gente está vivendo, como não poderia deixar de ser diferente. Já pipocaram aí pela internet afora, pelo Instagram principalmente, vários eventos com artistas se apresentando no Instagram, ou Facebook, ou na internet afora. Desculpem. E o primeiro que a gente viu foi um evento de Portugal, que é o festival Eu Fico em Casa. Eu acho que é esse o nome. E a gente ficou com inveja. A verdade é essa. A gente ficou com inveja e começamos um movimento. E o resultado é o Festival Solitude, que você está vendo aí na tela agora, que é um esforço conjunto entre nós, Esquema Novo, a Érica Ziller, nossa querida parceira
do Festival Val Sessions, que a gente faz ali em frente ao Vals Gastropub. A Fernanda Azevedo, também nossa querida parceira, que faz a mostra, né? Cena.doc, lá no Sesc Palladium. E aí temos também apoio do pessoal da Autêntica, do Roger Deff, querido Roger Deff, jornalista, rapper daqui de Belo Horizonte, e do João Paulo Pesce, que também é músico e um puta de um designer, fez todas essas artes que vocês estão vendo aqui. O Festival Solitude vai acontecer, vou colocar aqui agora o Instagram do Festival Solitude. Vai acontecer não, ele já está acontecendo desde terça-feira, dia 24, e vai até a terça que vem, dia 31. Se você estiver vendo este programa na quinta-feira, temos hoje o Rod Krieger, ele mesmo, que era do Cachorro Grande, e agora faz carreira solo, mora em Portugal. Temos a Júlia Branco, Jay Horst, do Young Lights, o Matheus Fleming, o Luiz Couto, do Devise, e o Haroldo Bom Tempo. Todos eles a gente pediu que sempre fizessem sets individuais ou em dupla, acústicos, dentro de suas casas, nos seus próprios Instagram. Atenção, isso é uma diferença para outros festivais. Todos eles vão fazer em seus próprios Instagram, até para pegar o seu público, o público que já o segue. E aí, no festival, olha, acessem lá o Festival Solitude, o @Festival Solitude, porque tem Herbert Almeida, Pedro Moraes, Irene Bertacchini, Thiago Correia, Nath Rodrigues, Gustavo Drummond, Pete Tiger, Anderson Noise, Gui Argrives, Léo Marques, o próprio Roger Deff, o André Dumuns, Marina Senna, o João e o Juliano lá do Da Parte, Mineiros da Lua, olha, um monte de gente até o dia 31. É uma iniciativa dentro da proposta Fiquem em Casa. Todo mundo nesse momento precisa ficar em casa e se conscientizar que a gente tem que levar esse mal, a gente tem que vencer esse mal. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir vencer esse mal, mas é importantíssimo que todo mundo nesse momento fique em casa, porque essa doença não é brincadeira, ok? Então daqui a pouco eu vou dar mais uma dica, mas por enquanto eu vou voltar para a minha colega aqui do lado. Fernanda Ribeiro, que dica você tem para nós agora? Então, a minha segunda dica é... Ela, na verdade, ela se divide em 3. Já tem um tempo já, eu já até falei sobre isso aqui no Esquema Novo, que as séries escandinavas, vamos falar assim, né? Séries produzidas na Islândia, na Noruega, na Suécia e por ali, naquela região, tem me chamado muita atenção, não só a minha atenção, como a atenção de várias pessoas. Eu comecei vendo A Ponte, a versão sueca, norueguesa e depois a versão americana, que é muito, muito, muito legal, né? A primeira que eu vi, que foi a versão sueca norueguesa, conta a história começa com se não me engano, uma política da Noruega ou da Suécia, eu também agora não vou me lembrar, que é encontrada morta exatamente na ponte que separa os dois países. Metade do corpo dela num país e metade do corpo dela do outro corpo, da outra parte, no outro país, e a partir daí eles vão se desenvolvendo, né, atrás de quem fez isso e tal, e é muito, muito legal. Recentemente eu terminei Trapped, que também é uma série islandesa e que se passa numa cidadezinha também no inverno. Vários assassinatos foram cometidos e eles têm que correr atrás para saber, né, quem cometeu, porque cometeu toda aquela história. E é muito legal você sair um pouco dos cenários que a gente foi criado e está acostumado, né? Principalmente os americanos. Então é muito interessante você ver como essas pessoas contam as histórias delas, né? E ver aonde elas se passam, porque aí você conhece um pouco também, vai conhecendo um pouco da cultura desses países e um pouco das cidadezinhas, que olha, eu vou te falar, eu terminei com muita vontade de conhecer, apesar de ter pânico total
de frio, mas eu realmente fiquei com muita vontade de conhecer a Suécia, a Noruega, a Islândia e por aí vai. A minha última dica, ainda dentro dessa história, é O Assassino de Valhalla. Eu não sei se é assim que fala, mas é também uma série islandesa, na verdade norueguesa, e de um que acabou de estrear na Netflix, tá, gente? Se não me engano, todas essas séries estão na Netflix. O Assassino de Valhalla acabou de estrear na Netflix. É um investigador com um passado difícil, tem que voltar da Noruega para a Islândia e ajudar uma policial a capturar o primeiro serial killer do país. Pode parecer muito pesado, eu acabei de falar, né, na primeira dica que eu assisti um lugar chamado Notting Hill, Legalmente Loira, e agora tô aí dando 3 dicas de serial killers, mas não é tão assim. Eu, como gosto muito de séries de mistério, né, dessas coisas, todas elas são contadas de uma forma não tão pesadas assim. E vale a pena para a gente ficar conhecendo um pouquinho do que é essa cultura que está tão distante da gente, mas agora tão próxima, né? Através do cinema, através da cultura. Então fica a minha dica aí para vocês, O Assassino de Valhalla, Trapped e A Ponte. Terence, e você? Qual é a sua dica aí? Fala para mim. Fala pra gente. Então, Fernandinha, minha segunda dica tem a ver com idolatria, ídolos e coisa e tal. Porque esse ano começou bem esquisito, assim. Em janeiro, no dia 7 de janeiro, né, morreu o baterista do Rush, o Neil Peart. Ele morreu no dia 7, a morte só foi divulgada no dia 10. A gente até estava junto, né, Fernandinha, numa reunião do Esquema Novo, planejando ali aquela cobertura do Oscar 2020 com a Cinearte, e eu recebi a notícia saindo de lá. O James estava nos Estados Unidos e me mandou, a notícia tinha acabado de sair. Foi realmente um baque, né? A gente, quando é muito fã de alguém, acaba recebendo uma notícia dessa como se tivesse perdido algum ente querido, né? Um amigo, alguém da família, coisa e tal. No dia 21, no sábado, dia 21 de março, teria acontecido a primeira Rush Fest, né, lá em Criciúma, em Santa Catarina, reunindo fãs de todo o Brasil, fãs do Rush de todo o Brasil. Infelizmente teve que ser adiada essa festa, esse encontro de fãs do Rush, e lá seria lançado pela editora Belas Letras mais um livro do Neil Peart no Brasil. Ele tem alguns títulos já lançados no Brasil, quase todos na verdade. Eu já li todos lançados no Brasil. E quando eu vi que esse livro seria lançado lá, eu quase, enfim, quis comprar passagem, e também não só por isso, mas para acompanhar a Rush Fest. Agora que ela foi adiada, quem sabe, né? Eu vou me programar para o segundo semestre, depois dessa pandemia, depois dessa loucura toda. A gente vai precisar disso, né? De mais e mais eventos e tal, sair um pouco dessa clausura, desse retiro forçado. E o livro que a Belas Letras lançou dessa vez é um livro que ele escreveu em 2003, e foi lançado nos Estados Unidos e na Europa em 2004, que é o Traveling Music, né? E aqui foi traduzido como Música para Viagem. Diferente dos primeiros títulos que ele lançou, que foram Ciclista Mascarado e A Estrada da Cura. O Ciclista Mascarado, um livro que ele viajava de bicicleta pela África. Estrada da Cura, o livro que depois dele passar por uma tragédia pessoal gigante, né, de perder em menos de um ano mulher e filha, ele saiu viajando de moto pelos Estados Unidos, México, pela América do Norte e México, na verdade. Já falei desses livros no Esquema Novo. Ele escreveu os dois, era um meio diário de viagem, né? O primeiro num tom muito legal, com uma viagem surreal que ele fez na África. O segundo num tom pesadíssimo, né? Que era dessas duas perdas, né? Mulher e filha numa tacada quase só. E aí foram relatos, coisa e tal. Esse livro é um livro hiper otimista. Ele já tinha passado por essas tragédias, né? E resolveu fazer um livro que não fosse exatamente diário de bordo, assim, né? Escrevendo das aventuras na estrada, entre as turnês do Rush. Na verdade, tem isso também, mas ele resolveu escrever da relação dele com a música, desde cedo. Contar, falar da importância, né, da gente ouvir música, e que viagem é sempre
uma das melhores formas de se ouvir música, né? Que ajuda a passar o tempo, te conecta com várias coisas, com lembranças, coisa e tal. E esse livro eu comecei a ler, já baixei, eu comprei em versão digital, não quis esperar para o envio da versão, né? Eu sou tão fã que realmente eu fiquei ansioso, não queria ficar esperando pela edição em papel, então eu acabei comprando a versão digital, mas para frente eu acabo não aguentando e comprando também a versão em papel. Mas é isso, estou começando a ler o livro, é mais pela dica mesmo de que foi lançado, e assim, mais do que isso, embora possa parecer assim, não é um livro só para fãs de Rush e para quem conhece o Neil Peart e sua história. O cara é extremamente culto, né? Extremamente culto, um senhor escritor, né? Era o cara que escrevia todas as letras do Rush, aí uns 40 anos de estrada com a banda canadense. Enfim, ele filosofa sobre várias coisas, era um observador assim, atento de ver a tudo que rolava ao redor, né? Então vale a pena. Sempre uma leitura, o jeito dele escrever é muito bacana. Então recomendo. Música para Viagem, volume 1. Veio esse volume 1 na Belas Letras, que eu entendi? Que eles dividiram o lançamento Traveling Music, que nos Estados Unidos era um livro só, né? De repente partiram aí, então, em 2 volumes, aguardemos. Eu estou apenas no comecinho do livro, não saquei, mas deve ser isso, né? Em breve, a qualquer momento, então, deve pintar o volume 2, Traveling Music ou Música para Viagem. E aí? Bom, minha vez, eu vou emendar 3 dicas. Vou emendar 3 dicas, porque eu acho que nesse momento tá todo mundo procurando o que fazer em casa. Então, como a gente já disse, nesse momento o Esquema Novo vai cumprir esse papel de te oferecer algumas coisas para você assistir, para você ouvir, enfim, em casa. Eu vou emendar 3 coisas. Primeiro, um documentário. Tá na Netflix, tá? É o documentário sobre o Miles Davis. Miles Davis, Birth of the Cool, que cobre toda a carreira do Miles Davis, do nascimento até a sua morte, e mostra como, até para quem não sabe disso, como o Miles Davis foi um cara inovador, genial, e como sua vida foi errante. Miles Davis teve uma vida extremamente errante, problemas com drogas e mil e um outros problemas que, de certa forma, não atrapalharam a sua genialidade. Aliás, todos os gênios têm um pouco isso, né? Dizem que de gênio e louco todo mundo tem um pouco, né? O Miles era bem isso. De gênio e louco, o Miles tinha muito. Então você tem toda a história desse tal Birth of the Cool, né? O Miles mudou a história do jazz, mudou a história da música, tá? E tem ali toda a história das gravações dos seus discos clássicos, Kind of Blues, Sketches of Spain e por aí vai. Tem depoimentos de todos os músicos, ou de vários músicos que tocaram com o Miles e que ainda estão vivos, de Herbie Hancock, Ron Carter, e por aí vai. Wayne Shorter, por exemplo. Então vale muito a pena assistir para vocês entenderem que a gente tem um monte de docs sobre músicos, sobre música aí espalhados, mas poucos são docs sobre verdadeiros gênios. O Miles foi realmente um gênio da música que revolucionou, como eu disse, não só o jazz, mas revolucionou a maneira com que se fazia música e a maneira com que a gente enxerga música nos dias de hoje. Se hoje a gente ouve, se hoje a gente tem tantos eventos dedicados ao jazz, né, não só aqui em Belo Horizonte, mas espalhados pelo Brasil e pelo mundo, é porque o Miles um dia mudou o rumo dessa história e deixou o jazz caminhar por um outro rumo e por um outro viés. Então vale muito a pena ver Miles Davis, Birth of the Cool, tá no Netflix, é só vocês procurarem. O segundo que eu quero falar para vocês é um filme, chama Segredos Oficiais, é um filme do ano passado, tá no Amazon Prime. Segredos Oficiais é uma história verídica de uma moça, interpretada no filme pela Keira Knightley, que trabalhava num daqueles centros de escuta, espionagem, na Inglaterra, e um belo dia recebem uma mensagem da NSA americana, Agência de Segurança Nacional Americana, pedindo para que este órgão
espionasse os outros membros do Conselho de Segurança da ONU, que não Estados Unidos e Grã-Bretanha, para que espionassem e achassem podres, e que assim os Estados Unidos e a Grã-Bretanha pudessem pressionar esses membros a votarem a favor da guerra do Iraque. Estamos falando de 2003, isso. É um filme, é um daqueles thrillers de suspense, espionagem e tal. Não é um thriller de ação, né? É um thriller de diálogos e conta a história dela. Porque no final das contas ela acha aquilo um absurdo e resolve levar a público através de uma entrega o documento sem poder para uma amiga que é pacifista. Isso vai parar na imprensa e por aí vai. E aí tem toda a história dela, ela é processada, ela não é, ela está infringindo a lei, ela está infringindo uma lei, mas ao mesmo tempo a infração ela está tentando prevenir o mundo de uma guerra que até então, e que vamos dizer que era, né, é uma guerra ilegal. Então tem esse conflito no filme, é um filme que fala muito sobre ética e o que pode, o que não pode numa época de guerra, como a que a gente está vivendo. Né? A gente está vivendo uma guerra, não é isso? E eu queria falar agora de uma série. Então, eu falei de um doc, de um filme e de uma série. Essa série está em curso ainda na HBO. Tem 2 episódios, todas as segundas-feiras. Se você tem HBO Go, os episódios já estão lá. Estou falando de The Plot Against America. The Plot Against America é baseada num livro do Philip Roth. E a série foi concebida pelo David Simon, que é responsável por uma das séries, que é considerada uma das grandes séries da história, que é The Wire. Se você não viu The Wire, tem ela todinha na HBO, tá? Ou HBO Go, enfim. O que é The Plot Against America? É uma distopia, né? É uma série que faz um mundo paralelo, ambientada ali no meio da guerra, 1940, para ser preciso, e ela parte da premissa que o Charles Lindbergh, aquele mesmo que atravessou, primeira pessoa a atravessar de avião o Atlântico, o Charles Lindbergh teria vencido a eleição naquele ano em cima do Roosevelt. E o Charles Lindbergh, ele era um cara com ideias extremamente fascistas. Ele se aproximou de Hitler e teria transformado a América num lugar ruim para os judeus, num lugar antissemita, num lugar racista, né? Então mostra todo esse ambiente dessa América, desses Estados Unidos, com essa premissa. É uma distopia, claro, isso não aconteceu, mas é muito interessante a gente olhar para essa série e fazer, e não é à toa que essa série está sendo exibida agora, e fazer um paralelo com o que acontece nos dias de hoje. Eleição de Trump, eleição de Bolsonaro, e todo esse ambiente que a gente vive no mundo, né, de governos fascistas, governos totalitários, governos que têm um viés de extrema direita. É muito interessante a gente assistir The Plot Against America e fazer esse paralelo com os dias de hoje. Na série a gente tem um elenco bem legal. Tem Winona Ryder, tem Zoe Kazan, tem John Turturro e por aí vai. Não deixe de assistir. Tá no 2º episódio. Não é uma série, é uma minissérie. Acho que são 6 ou 7 ou 8 episódios, tá? Então ela é curta. Talvez ela vá até o final da quarentena, não sei, ou talvez termine até antes, né? Vamos ver. Mas é uma bela dica. Acompanhem The Plot Against America, ok? Então agora eu vou voltar para Fernanda para a gente encerrar o esquema novo de hoje. Então é isso, gente. Aqui eu e Juju estamos nos despedindo, pedindo para vocês ficarem em casa enquanto essa pandemia for perigosa. Lembrando que não existe mais grupo de risco, todo mundo corre o risco. Então fiquem em casa, tá bem? Um grande beijo para vocês. E lembrando que, por enquanto, o esquema novo será assim. Cada um na sua casa, fazendo a sua parte. Mas nunca deixando vocês na mão
sem informações bacanas, sem dicas legais de filmes, de livros, de cultura e afins. Um grande beijo para vocês. É isso aí, se Até cuidem. breve. Até semana Tchau. que vem.